need a pig here. I love a warm pig belly. Peter! Matt, thanks very much. Pass the scones, please. I'm not leaving without you. Go! Galerinha do sexto ano, boa tarde. Aula de teatro. E vocês devem estar aí pensando que foi isso que eu acabei de assistir. Então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre essa questão, mas antes eu vou explicar essa técnica que hoje em dia é muito utilizada em cinema, nas novelas, propagandas de televisão, vídeos de maneira geral. É uma técnica de efeitos visuais com uso de recursos tecnológicos que basicamente consiste em você tem um grande estúdio com um fundo verde, não apenas verde, os fundos podem variar as cores, eu posso ter um fundo azul, eu posso ter um fundo vermelho, mas de maneira geral os diretores de fotografia optam pelo fundo verde. E aí dentro desse estúdio os atores fazem as suas cenas. E, através do uso dos recursos tecnológicos, depois os diretores conseguem produzir o fundo da cena. Então, esse recurso, na verdade, ele foi criado, para vocês terem ideia, há mais de 100 anos. A gente nem tinha tanto desenvolvimento tecnológico como hoje. Só que naquela época era de uma maneira muito precária, se usava o preto num fundo de vidro, e essa técnica ela foi se aprimorando, até que mais ou menos em 1940, se eu não me engano, um norte-americano, Lawrence Butler, ele ganhou o Oscar de efeitos especiais por um filme chamado O Ladrão de Bagdá. E se atribui a ele a técnica criada do jeito que a gente conhece hoje. Só que vejam só, isso faz 80 anos. Essa técnica ela foi cada vez mais sendo aprimorada, né? E hoje em dia você vê muitas das cenas de ação, especialmente, sendo gravadas através desse tipo de recurso. Imaginem vocês gravar uma cena de ação numa grande cidade movimentada. Vocês não imaginam o tamanho do trabalho da equipe de filmagem para mobilizar a cidade, para silenciarem as pessoas que passam, para pararem o trânsito, bloquearem as ruas para poderem gravar uma cena como essas, de ação. Então, esse tipo de recurso ele acabou não apenas barateando os custos das produções, como também facilitando e acelerando as filmagens. Porque você basicamente grava tudo dentro de um estúdio e aí depois, através do uso de alguns outros recursos, os diretores de fotografia conseguem colocar os fundos e não apenas os fundos, né? Agora, tem questões importantes aí no uso dessa técnica, né? A primeira delas, normalmente entre o ator e o fundo exige-se uma distância mínima que varia de 4 a 6 metros. Isso para garantir que a qualidade na hora da edição fique muito boa. Você também tem que pensar na questão da luminosidade dentro dos estúdios, para que você depois não tenha sombras na hora da edição. Você tem que pensar na cor do figurino do ator. Por exemplo, se eu estiver usando uma camiseta verde, provavelmente eu não poderia usar este fundo verde aqui no estúdio. Eu teria que ter uma cor diferente no meu figurino. Então são várias as questões que envolvem a qualidade do uso do chroma key, né? É luz, você tem cor de figurino, cor de cenário, tem muitas questões importantes, né? Mas o bacana é a gente perceber nesse tipo de situação como é importante no trabalho do ator
a sua capacidade de imaginação. Então, esse fragmento que vocês acabaram de assistir, ele na verdade é de Alice no País das Maravilhas. É um trecho da filmagem de uma cena de Alice, né? E ali a gente percebe exatamente como os atores encenam num estúdio vazio, sem absolutamente nada daquilo que é fantasia dentro da história. E aí, esta é a razão pela qual eu resolvi começar a nossa aula de teatro usando um fragmento como esse, né? Exatamente para a gente poder falar sobre como é importante no trabalho do ator a sua capacidade de imaginação. Não adianta eu ter cenário, não adianta eu ter um lindo figurino, não adianta eu ter efeitos de luzes maravilhosos, se no meu trabalho de ator, no trabalho do ator, verdadeiramente ele não acreditar naquilo que ele está fazendo, né? Então esse é o maior desafio no trabalho do ator, ele tem que ser um bom mentiroso. E bom mentiroso no melhor sentido da palavra, hein? Não vai sair por aí dizendo que eu falei que vocês tinham que mentir em casa, tá? O bacana no nosso trabalho de ator é você se colocar no lugar da personagem, viver a história daquela personagem, viver no momento histórico daquela personagem. E isso nós chamamos de empatia. É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. E para o ator isso é fundamental. Vejam, digamos que eu fosse interpretar um vilão, né? E eu não tenho a essência daquele vilão. Eu não penso e sinto as coisas como o vilão sente. Mas eu tenho que passar para o público a verdade da história dessa personagem. Eu tenho que fazer o público acreditar que eu sou um vilão. Eu tenho que fazer o público se convencer daquilo que eu estou dizendo, mostrando para eles. E não há outra maneira a não ser você se colocar no lugar da personagem, procurar entender como ela vive a sua história, por que ela vive daquela maneira, por que ela sente as coisas daquela maneira, por que ela pensa as coisas daquela maneira. E só quando eu descubro tudo isso, eu de fato consigo entrar numa cena e passar para o público a verdade. E é isso que o público quer quando ele vai ao teatro. Ele quer acreditar na minha história, né? Eu costumo dizer para vocês, inclusive em algumas turmas eu já dei esse exemplo, que ir ao teatro é como ir a um restaurante. Quando eu peço uma lasanha e a lasanha chega à minha mesa, eu quero uma lasanha saborosa, gostosa. Eu tenho que sair do restaurante dizendo, pô, valeu a pena comer essa lasanha. Estava boa, quero mais. Essa é a relação do público com os atores. Quando o público se senta ali diante de um palco, é como se ele estivesse se sentando na sua mesa, num restaurante. E ele quer degustar aquele prato, ele quer sentir os aromas, ele quer sentir os temperos, ele quer sentir o gosto da lasanha. E isso está no trabalho dos atores. As luzes, os cenários, os figurinos, os acessórios de cena, objetos de cena, a música, tudo isso contribui para que a história seja contada de maneira mais verdadeira, mais envolvente para o público. Mas a base do trabalho do ator está nele, em como ele sente a história, em como ele vive a história e a verdade que ele passa pelos seus olhos, pelas suas expressões, pela sua emoção. E aí, turminha, por isso que eu quis passar um trecho de Alice no País das Maravilhas para vocês verem. Se vocês notaram bem, aquelas atrizes estão ali num estúdio vazio, absolutamente vazio. E elas precisam desenvolver a capacidade de imaginação dentro da cena. Elas recebem o texto, recebem o roteiro, o diretor tem um papel muito importante, porque ele vai enriquecer os atores com informações sobre a história, sobre como as coisas vão acontecer depois que um efeito como aquele for aplicado à cena. Mas o ator tem que estar dentro daquele estúdio acreditando naquela história,
acreditando na personagem e vivendo aquela situação, aquela personagem da maneira mais verdadeira possível. E depois, o resto só enriquece para o público a história, né? Mas a base de tudo mesmo está na capacidade que o ator deve desenvolver na sua imaginação, na sua empatia. E aí eu queria colocar um pouquinho para vocês na aula de hoje a importância disso, né? Falar um pouquinho da empatia, da sua capacidade de imaginação dentro de uma cena, e para isso eu usei um trechinho de Alice no País das Maravilhas, só para ilustrar um pouquinho a nossa aula. Bom, turminha, é o seguinte, terminando o vídeo eu vou colocar mais 2 para vocês verem, um dura 10 segundos, o outro dura 1 minuto, mas são 2 outros exemplos de filmagem em cinema para vocês verem essa ideia de como o ator deve ser imaginativo e se colocar no lugar da sua personagem. E por fim eu vou anexar aqui também para vocês verem 3 fotografias, porque esse é um efeito que a gente pode usar inclusive para fazer trabalhos fotográficos e vai ficar muito bacana. Tá? Espero que tenha sido interessante. Isto não é uma tarefa, isto é uma contribuição para a aula, é uma informação a mais para vocês somarem ao aprendizado sobre teatro, tá? Então não tem nenhuma preocupação com tarefa. Acho que é bacana aqui, mais como curiosidade mesmo e como um conhecimento sobre a linguagem que a gente trabalha. Tá bom? Fiquem bem, tudo de bom.